nosso problema de ondas aquáticas de superfície. E aí, do ponto de vista de ADPs, teoria do potencial com fronteira livre. Tá? Então, se eu botar, não queria botar isso na aula passada, agora já fiz uma introduçãozinha, já sabe o que estou falando. Então, do ponto de vista de aplicação, teoria é ondas aquáticas de superfície. Vamos ver, como eu falei, um playground muito bom de matemática aplicada, excelente. Para análise também, meio que o problema que voltou à moda recentemente, com muitas coisas de análise que as pessoas começaram a conseguir provar. E, do ponto de vista de ADP, é a teoria do potencial. Quando fala de potencial, já se imagina, em princípio, se não falar mais muita coisa, mas já se imagina, bem, deve ter um Laplaciano, funções harmônicas, né, de alguma forma, com fronteira livre, que é o grande complicador do problema. A gente vai entender como simplificar esse aspecto da fronteira livre, enfim, já olhar o problema linear, ver que o próprio problema linear a gente não consegue resolver de forma fechada em Fourier, ou seja, é fácil de resolver em Fourier, ter uma integral de Fourier, mas o que significa não pode resolver de uma forma fechada em Fourier? É que eu não consigo integrar a integral de Fourier e obter uma função. Eu tenho uma representação de Fourier para sempre. Né? Quando a gente faz separação de variáveis, a gente faz tudo Fourier, pega a representação de Fourier e aí depois volta e consegue escrever a solução. Né? No caso simples, da onda viajante e tudo mais. Tá? Então a gente vai ver tudo isso. Então vamos agora ver o problema adimensional. Né? Então deixa eu fazer aqui o desenho rapidinho, né, do que a gente viu. A gente tinha aqui a escala lambda, A, H0, XY, fronteira de baixo é fixa, fronteira de cima é variável. Eu vou botar aqui para lembrar a determinar. Ômega de T, Laplaciano de φ igual a zero, que é incompressível e rotacional, nós temos potencial, e Neumann, que é gradiente de φ, que é a velocidade escalar normal, zero, que significa velocidade normal zero, ou seja, fundo fixo e impermeável. Em termos de aplicações, né? É isso que a gente vai dizer, em termos de ADPs, condições de Neumann. Tá? Aqui em cima temos a condições de fronteira livre, né? Não vou escrever de novo, com duas condições iniciais. Deixa eu escrever, por questões didáticas, vou botar aqui, ó, importantíssimo, que a gente vê isso em matemática aplicada o tempo todo. A dimensionalização, ou seja, escrever o problema sem dimensões, que é meio que tem um problema canônico de referência, onde aparecem parâmetros. O ideal é adimensionalizar o problema para ficar com o mínimo de parâmetros possíveis, que aí você controla, como se fosse uma mesinha de som lá, um botãozinho, você controla em que regime você está. Aqui a gente vai ficar com 3 parâmetros que na verdade vão virar 2, porque eu vou depois trabalhar com fundo plano e lá para o final talvez a gente fale de novo sobre o fundo variável, que as analogias com acústica, lembra? Por camadas, e é candidato, quem sabe, até um artigo para vocês apresentarem em seminário. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos, sim, a adimensionalização é assim, deixa eu escrever rapidinho, porque eu terminei a aula com isso e expliquei o que era. Eu não preciso explicar de novo, mas é bom ter aqui só para vocês verem. E aí, vocês já um pouquinho acostumados vão fazer a leitura rápida do que está acontecendo. Tá, eu esqueci de escrever quem é Lzinho. Lzinho é essa escala típica de variações do fundo. Já já a gente vai fazer um exercício onde o Lzinho é o período
de um fundo periódico. O fundo periódico, a gente, em geral, não vê no mar. Então, uma sequência de montanhas, uma idêntica à outra. Mas é um ótimo exercício matemático para a gente entender como é que a fronteira interage na onda e tal, e onde a gente faz nosso primeiro exercício de múltiplas escalas. Tá? Então, é um bom, de novo, playground matemático para entender interação dessa fronteira com essa fronteira através de um operador elíptico. Como a gente já viu, o operador elíptico está tudo não local, né? Diferentemente da hiperbólica, que tem um tempo, veja o que eu estou falando aqui com a mão, região de influência, né, cara, aqui, um tempo para as coisas, para a informação chegar. Na elíptica, não. Então tem esse aspecto não local, não tem causalidade, né, que é um certo tempo para a coisa acontecer e tal. E dessa forma, mas por outro lado tem uma onda que viaja com uma velocidade finita, então tem uma certa causalidade na onda, mas no operador, em termos da incompressibilidade, do ponto de vista de fluidos, a incompressibilidade e a irrotacionalidade se expressa aqui por esse operador elíptico. Tá? Então vamos lá. Então, né, eu já falei, verifica que isso aqui é um potencial, exercício fácil, né, é só botar unidade de cada um, gravidade, a unidade é aceleração, então é o que? Metro por segundo ao quadrado, então, né, L sobre T ao quadrado, vai cancelando e chega. Aí tá. Agora eu vou escrever as equações que eu escrevi ontem, que são as... eu não vou escrever de novo as equações, vou escrever sistema de ADPs adimensional. E aí, deixa eu ver aqui nas notas. Sim, típico que vocês veem em artigo, ninguém quer gastar muito tempo digitando em artigo. Você fala assim, a variável adimensional é com tio. Agora que você já entendeu que é a variável adimensional com tio, esquece o tio. Tá? Substitui e depois esquece o tio. Né? Já viu isso em livro. Então, vou botar aqui. Abandonando o tio. Escrever assim, não confunde com abandonar o seu tio, né? Tio. Isso a gente não faz. Abandonando o tio. A equação fica assim, Essa agora é adimensional. Todo mundo era para ser com tiozinho, mas a gente já tirou por questão de simplificar, né, tornar mais rápida a escrita. Eu já estou percebendo uma coisinha aqui que eu já vou mencionar para vocês. Deixa eu primeiro escrever isso aqui tudo. Deixa eu ver. Não está certo. Está aqui, Está sempre para dizer que é definido.
Então está aqui o problema adimensional, tá certo? Vou pegar aqui giz colorido e vamos discutir um pouquinho isso aqui é muito interessante. É simples e importante. Então, o que foi feito aqui, da aula passada para agora, foi pegar as equações da teoria do potencial, tá? Substituir, fazer a troca de variáveis, é simplesmente regra da cadeia. Uma variável que dependia de x agora vai depender de x til, aí depois a gente esquece que é de til, certo? As equações ficam assim, tá? Eu ainda vou abusar um pouquinho de terminologia e vou ainda chamar isso aqui de Laplace, apesar que é um Laplace meio assim, digamos assim, desequilibrado, porque o beta é pequeno, tá? Mas vamos chamar de Laplace para facilitar. Essa condição daqui é a Neumann, tá? E essa aqui são as condições de fronteira livre. Então, esse aqui eu quero escrever, né, a cores, porque é importante. Fronteira livre. O grande problema, a grande dificuldade, que é Laplace, Neumann, a Neumann é complicada porque a fronteira é variável, mas é fixa, é conhecida, blá, blá, blá. Tá? A grande complicação vem daqui, KdV, Schrödinger, vai nascer um pouco daqui, vocês vão ver. E agora, olha só, vou botar a cores. Alfa, como eu havia anunciado para vocês. Alfa. E alfa. Tá? Alfa. Saiu da dimensionação, tá? Isso tem um rhythm, por sinal. Então, quem quiser ver isso, essas partes aqui, pode ver no livro do Rhythm. Capítulo 13, eu acho, não vou escrever porque posso escrever errado, Linear Non-Linear Waves, um livro de 74, mas que é um clássico. É excelente e não é fácil de ler para tudo. Se você nunca estudou um tópico, muitas vezes é bom dar uma aquecidinha no livro, um pouco mais elementar e depois entrar nele, que aí ele dá mais profundidade e é excelente o livro, realmente um livro, um clássico, é o livro de ondas, todo mundo já tem artigo de pesquisa, referencia quando precisa botar no livro texto. Tá? Então, olha só, esse parâmetro aqui, o alfa, é chamado do parâmetro e não é nome que ninguém possa dar, é o que ele é mesmo, de não linearidade. Por quê? Porque ele multiplica os termos não lineares da equação. Então, eu fazer uma linearização sistemática, que é sem sair cortando termos que me aparecem na frente, é fazer o alfa igual a zero. E olha só duas coisas que acontecem quando o alfa vai para zero. Quando o alfa vai para zero, eu tiro os termos não lineares da minha equação de fronteira livre, a gente vai em um momento fazer isso, para estudar primeiro a equação linear, e ele me permite, no regime linear, impor as condições de fronteira livre na superfície em repouso, que é, deixa eu agora mexer aqui, do jeito que está escrito, daqui a pouco a gente mexe, a origem está aqui, ó, e como a gente normalizou isso aqui para H0, no caso adimensional, isso aqui vira 1, porque eu dividi y por H0. Tá? Então, a superfície em repouso é meio que uma coisa assim. Tá? E quem se importa, eu fiz ali, eu falei, achei que era certo, não dá. Eu posso botar a origem aqui ou a origem aqui, depende da situação do problema, é vantajosa, até que vocês não estão vendo vantagem nenhuma, mas enfim. Já eu vou fazer uma expansão, talvez hoje, expansão em torno do fundo, então é melhor botar aqui embaixo, porque a origem fica no fundo. Às vezes, quando eu boto aqui em cima, isso não muda nada do problema. Não muda, na verdade, dificuldade nenhuma, é só conveniência. Tá? Mas olha só, então, quando eu faço alfa igual a zero, tem duas coisas bacanas que acontecem, por isso que eu falo que esse problema tem não linearidade em dois sabores. Uma não linearidade com sabor algébrico e uma não linearidade no sentido geométrico, que é aonde eu vou impor essas condições
eu não sei porque é fronteira livre, mas eu ganho de presente na linearização do problema, que o problema é linear, a gente vê quando até fala, o problema é linear de fronteira livre, na verdade, tecnicamente falando, não é mais de fronteira livre. Porque o problema linear eu posso, em primeira aproximação, no problema linear, isso não é aproximação, mas eu posso impor as condições, vamos dizer aqui, na fronteira em repouso, que é só essa parte daqui, ó. Y igual a 1 é a fronteira em repouso, sem onda. E isso facilita muito, porque eu sei onde é que ela está em repouso, é igual a 1. Apesar de ter uma onda. Mas é porque uma onda é um distúrbio, do ponto de vista físico, a onda é um distúrbio tão pequenininho, quase que infinitesimal, que você pode impor as condições ali e tudo certo do ponto de vista matemático. E é uma boa aproximação física para ondas pequenas. Para ondas maiores, não. Você tem que impor a condição na fronteira livre de fato, conforme ela vai mudando, o que é uma grande complicação. Então, tá claro? Primeiro, que esse coeficiente aqui é o coeficiente de não linearidade e que esse problema tem uma não linearidade de dois sabores, esse sabor e esse sabor. Tá? Que é o sabor fronteira livre e o sabor algébrico, que é as EDPs, as condições de fronteira livre são não lineares. Tá bom? Claro? Aí a gente vai para o segundo parâmetro que aparece, que é o beta. Então é amarelo. Ah, eu esqueci aqui, ó. Aqui também tinha um alfa, que o meu domínio ômega passa a ser fixo. Né? Claro, tinha que ser. Né? E agora está aqui o beta. Beta é esse parâmetro aqui, que a gente chama de parâmetro de dispersão, no sentido de Fourier. A gente vai ver exatamente o que é isso, se vocês não souberem o que é dispersão. Mas ele diz para a gente também se a gente está em águas rasas ou, equivalentemente, ondas longas, quando o beta é pequeno. Por razões óbvias, quando o beta é pequeno, está com profundidade pequena ou está com um comprimento de onda grande. Tá? Então, matematicamente, o regime de águas rasas e ondas longas é a mesma coisa. Tá? E em um momento você pode deixar esse parâmetro para zero. A gente vai fazer. Aí dessas equações daqui, sem deixar o parâmetro para zero, a gente recupera as equações da onda. Aquela que tem solução do D'Alembert e tudo mais. Tá? E aí, alguns revisores, algumas pessoas no mundo da revisão de artigos, muitas vezes, quando você faz o parâmetro ir para zero, tem algumas pessoas que não gostam que você use o nome águas rasas, porque você foi com a profundidade para zero, enquanto que é melhor dizer que o comprimento da onda que foi para o infinito. Mas isso, na minha opinião, a gente sabe o que está falando, é detalhe. A relação entre os dois é que ficou ultra discrepante a ponto que foi para o infinito. Certo? A relação entre os dois. Né? A discrepância entre os dois. Tá? Tanto que eu falei, o tsunami está em águas rasas, assim que ele é gerado, porque ele tem uma amplitude de 2 metros e uma profundidade de 4.000 metros. E uma onda de 2 metros é uma onda, parece grande, 1,5 metro. Mas aqui é 100 quilômetros, então você nem vê a variação na superfície do mar. E por isso que é muito difícil de satélite detectar se o terremoto gerou um tsunami ou não. Tá? E por fim, esse é um parâmetro para as coisas que eu estudei na minha tese, com o Papa Nicolau e tal, num artigo que eu vou falar. Ele apareceu pela primeira vez, então eu vou botar esse aqui, botar também de amarelo, porque eu acho que o azul não dá muita leitura, que é o gama, que me diz se a topografia, é nisso que a gente vai ver um pouco uma medianização, no exemplo agora e tal, que é o seguinte, se esse parâmetro aqui for pequeno, significa que a onda é longa com respeito às variações do fundo. Então, se a onda for longa, essa onda daqui já é um pouquinho longa com respeito à variação do fundo. Se ela for longa com respeito à variação do fundo, ela meio que faz médias, a onda faz médias, porque ela não consegue sentir os detalhes. Então, uma intuição que eu tinha para mim, né, e que até comentei com o meu orientador, ele falou, não, pode pensar assim, sim, é que funciona bem, é como se fosse a roda de um carro,
andando numa estrada de terra, onde você tem ondulações na estrada. Se a ondulação da estrada for de uma escala comparável à do pneu, o pneu entra e sai do buraco e você sacode muito. Se a ondulação da estrada, e muitas vezes até em estradas tem isso que as pessoas chamam de sonorizadores, que é para te alertar que você está entrando no acostamento ou para você diminuir a velocidade perto de uma cidade, que são variações bem rápidas no cimento, que simplesmente trepida o volante, faz, né? Faz esse barulho. Então, mas o saculejo é menor, então o carro quase que não sacode, faz uma certa média, mas tem uma vibração de frequência mais alta. Então, esse parâmetro aqui diz para a gente que regime a gente está. No regime em que a topografia está numa escala comparável da onda, ou um regime que a gente vai estudar em breve, por caso periódico, em que ela varia de forma rápida com respeito à onda. Então, isso aqui é um epsilon também. É uma ordem de epsilon. E nesse caso a gente pode fazer médias. Pode olhar para o comportamento efetivo e a gente vai brincar de múltiplas escalas. Porque a gente vai ter a escala da topografia, pequena, e a escala da onda, ordem 1. E aí, fazer múltiplas escalas é que a gente inventa variáveis, em vez de ter só x, a gente vai ter uma outra variável espacial numa escala diferente e ver como é que elas interagem. A gente vai ver a tecnologia, como é que funciona. Tá bom? Então, esse parâmetro controla isso. E em algum momento, eu vou deixar sem topografia, e em outro momento a gente vai fazer um exercício com topografia periódica. Tá? E aí aqui, ó, você vê, tá aqui o gama, tá aqui o gama, tá aqui o gama, e você vê que se isso aqui for um x sobre epsilon pequeno, significa que isso aqui está variando rapidamente, certo? Você vê, x sobre um epsilon, se o epsilon for 10 a menos 2, isso aqui é a mesma coisa que h de 100x. Então, quando o x varia só de 0 a 1, para a onda, para a topografia variou de 0 a 100. Então, é uma coisa rápida. Tá? Então, se isso aqui for um seno de x, de 0 a 100. Certo? E para a onda variou só de 0 a 1. Então, é assim que a gente vai matematizando com parâmetros, quer dizer, informação, né, simples, quer dizer, matematizar até a palavra exagerada aqui. Tá? Então, temos aqui o problema adimensional e os nossos parâmetros. E a gente vai ver que alfa igual a 0 lineariza, gama igual a 0 fundo plano, né, a gente não vai ter o gama, né, 0, e beta no limite indo para 0, a gente recupera a equação da onda. E a KdV, a famosa KdV, é obtida quando alfa é igual a ordem epsilon e o beta também é igual a ordem epsilon. Ou seja, por isso, pelos dois serem ordem epsilon pequeno, por isso se diz que a KdV é um modelo fracamente não linear, fracamente dispersivo. Apesar de que o termo da KdV lembra Burgers, entendeu? Então, mas o nome fracamente não linear e fracamente dispersivo é simplesmente porque é o primeiro termo numa expansão dessas equações aqui em alfa e beta. A gente vai aprender a fazer isso. Tá? Por isso que eu falo brincando que essas equações são equações mães de muitas equações famosas. KdV, Boussinesq, Schrödinger, depende de que análise assintótica do operador diferencial em alfa, beta e blá blá blá, você extrai daqui uma dessas equações. Você extrai daqui uma lei de conservação hiperbólica. Você extrai daqui a equação da onda, a mais simples possível que tem solução da D'Alembert. A gente vai ver isso. Tá? É isso que é um pouco que eu falo da análise assintótica de operadores. Tá bom? Então vamos começar o nosso primeiro exercício, que eu chamo de modelagem reduzida. Então, o que eu quero dizer isso é pegar um modelo matemático basicamente um sistema de EDPs e reduzi-lo
por alguma análise assintótica, por exemplo, porque pode ter várias vezes, a reduzi-lo a um modelo simplificado. Então, o que é um modelo simplificado? Cada caso explica simplificado em dimensão e tal. E a gente quer fazer esse modelo simplificado, que é por isso que chama modelo reduzidos, modelagem reduzidas, que é o modelo reduzido, ao modelo simplificado, ou daí o nome modelo reduzido. A gente quer fazer isso mantendo o máximo de riqueza da nosso estudo do ponto de vista físico. Eu quero uma onda assim, assim, assim. Então, e mantendo também o máximo de coisas interessantes matemáticas, que representem a física do problema. Mas o problema matemático aqui vai ficar mais simples que o problema matemático aqui. Muitas vezes ainda complicado, mas menos complicado. Muitas vezes ainda precisando de uma análise assintótica da solução desse cara aqui. Muitas vezes ainda precisando de uma análise, de uma computação científica, de ir para o computador para resolver esse problema daqui, mas que é mais simples que resolver o outro lá. Tá? Então, tem várias maneiras, tem várias técnicas para fazer modelagem reduzida. Então, o primeiro exercício é um clássico que está no Witham. Então, vamos ver a nossa primeira, vou chamar assim, versão de modelagem reduzida. Tá? E, de novo, só para repetir, estou seguindo o Witham, o livro do Witham. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma expansão. Primeiro, vou começar com o caso fundo plano. Então, h de x é uma constante. E vou fazer uma expansão em torno do fundo, considerando que temos ondas longas, tá? Então, você vê, aí entra um pouquinho também a intuição e experiência física. Um dos primeiros a fazerem isso foram Korteweg, De Vries e Boussinesq também, e eles faziam isso, sabiam bastante da física do problema da época, né, deles, da matemática do problema também, que era conhecida na época deles, e faziam as coisas de forma meio que ad hoc, meio sem ser muito sistemática, e meio que tiravam médias na vertical, jogavam termos fora e tal, e aí com o tempo as pessoas meio que recuperaram as mesmas equações que eles obtiveram de uma forma um pouco mais sistemática, e é isso um pouco que o Witham apresenta. E aí tem algumas hipóteses. A primeira hipótese que as pessoas já sabiam, desde o tempo Boussinesq, KdV e tal, KdV são duas pessoas, Korteweg e De Vries, né? Sabiam o seguinte, que quando a onda é longa, e depois você observa isso no laboratório, quando a onda é longa, a velocidade das partículas, quando a onda passa, a água se mexe, independe da profundidade. Ou seja, as velocidades da partícula é basicamente horizontal e basicamente só depende de x, não depende de y. Então, daí, Boussinesq, o pessoal, imagino eu, pensou assim, então, em vez de ter esse problema bidimensional, eu vou trabalhar com a velocidade média ao longo da vertical. Porque ela é representativa, certo? A velocidade aqui, a velocidade aqui, a velocidade aqui, a velocidade aqui, varia muito pouco de uma para outra, ao longo dessa coluna. Aqui mais adiante, claro que é diferente, porque aqui a onda não chegou ainda, é zero. E aqui a onda está passando. Mas ao longo da vertical não varia muito, então eles fizeram médias. Tá? Então, daí um pouco, então fazer uma expansão em torno do fundo é razoável. Tá? Você tem um fundo que é de altura 1 e você tem que estar relativamente próximo do fundo, ou pelo menos a uma distância menor do que 1,
formalmente, vocês vão ver, as séries têm cara de que convergem, provar e tal, que converge e tal, né? Enfim, as técnicas de provar a existência rigorosa para esse tipo de equação, inclusive em 3D, é uma coisa recente. E deixa eu voltar até aqui, ó, em 3D, a equação em si muda pouco. Basicamente é um Laplaciano em 3D, ZZ, e aqui aparecem derivadas que na verdade eles usam Z para baixo e Y na outra direção, aqui vai aparecer umas derivadas em Y, e tal, a cara, o jeitão da equação não varia muito, tá? Mas demonstrar existência e boa colocação é uma coisa recente, agora, anos 2000 e alguma coisa, tá? Do caso 3D. Então, vamos lá. Então, olha só como é que a gente faz, primeira versão, como é que a gente faz. Então, a gente vai fazer o seguinte, Ansatz. Eu já falei o que é Ansatz para vocês, né? O chute educado. Só que esse chute educado aqui não tem muita educação no sentido que é só de que sabe que as coisas não variam muito ao longo da vertical. Então, a gente diz, olha, vamos dizer assim, o Ansatz é assim, vamos buscar uma solução na forma de uma série de potências onde, olha só, para início de conversa, muito pouca informação foi colocada. Tá? Eu podia ter escrito um pouquinho melhor aqui, deixa eu escrever assim, ó. Muito pouca informação foi colocada. Temos aqui uma separação de variáveis. Tá? Estamos fazendo uma... Vamos, na verdade, como estamos expandindo ao longo do fundo, então estamos expandindo em torno de y igual a zero, que é o fundo plano. Tá? Não temos topografia agora, tá? É fundo plano. Tá bom? Eu até usei essa técnica, não muito tempo atrás, 2003, um artigo meu que eu usei essa técnica em 2D para fundo variável, mas antes, na verdade, o que eu fiz foi usar uma aplicação conforme e mapeei essa região daqui numa faixa lisa. Aí na faixa lisa eu uso isso e volto e tal, tá? Então, ok, então vamos fazer isso. Então agora eu falo, ok, deixa agora, eu estou dizendo isso aqui, tá claro? Isso aqui eu estou fazendo uma separação de variáveis e estou dizendo, olha, eu estou escrevendo em potências de y, porque eu estou expandindo perto do fundo, o y no interior é menor do que 1, provavelmente o problema é linear, mas eu estou fazendo um problema fracamente linear, francamente não linear, vamos ver. Isso aqui são funções que a gente vai ver o que vai ser, tá? Mas aí a coisa começa a ficar interessante. Então, você substitui em Laplace, nem preciso escrever isso tudo lá atrás, eu posso escrever isso aqui, ó. O que eu escrevi aqui? Se eu substituir isso aqui em Laplace, isso aqui vai me dar que φ x, y, t é igual a isso aqui. Está nas notas, vou deixar para vocês verem isso. É bem simples. Eu vou até dizer como é que acontece. 0, infinito. Tá.
Você consegue tirar um golinho d'água? Vocês conseguem ver o que aconteceu, adivinhar o que aconteceu? Porque eu pulei umas contas. Mas talvez dê para adivinhar o que aconteceu. Dá um golinho d'água. Se vocês alguma vez já resolveram, se não aprende rápido, resolveram uma equação diferencial, uma EDO ou uma EDP, em particular uma EDO, por série de potências. Certo? Você pega a sua série de potências, tá aqui, ó, série de potências. Bota na força bruta e roda a manivela e faz a limpeza de juntar todos os termos que multiplicam a mesma potência, porque se é igual a zero e você tem e é para um y arbitrário, a potência, cada termo da série tem que ser zero, certo? E daí sai a fórmula de recorrência, que é a fórmula entre o termo n e n mais 1, tá? Aqui a relação vai ser entre o termo, que por ser uma derivada segunda e tal, aqui, ó, por ser derivada segunda, vai ser uma fórmula de recorrência entre o termo m, ou n, nas notas está escrito sei lá o quê, e o termo n mais 1 e n mais 2. De certa maneira, tá? Mas na verdade vai ser entre n e n mais 2. O n mais 1 não aparece. Logo, se é entre n e n mais 2, os termos pares só acoplam com termos pares. E os termos ímpares só acoplam com termos ímpares. Certo? Porque quando n for igual a zero, eu vou ter que o termo n mais 2, que é depende do zero. O 4 depende do 2, que depende do zero. Então, daí, se eu junto tudo, eu tenho um grupo que só depende do F0 e tem um grupo que só depende do F1. Ímpares e pares. Ímpares e pares. Módulo 2. Não sei o que você quer dizer, módulo. Ímpares, pares aqui e os ímpares aqui, tá? E aí, a gente impõe a condição de Neumann. Vocês verificam? Implica que F1 é zero. Logo, todos os ímpares são zero. Tá? E daí, se F1 é zero e eu só tenho o F0 agora, para que eu vou guardar o índice zero? Chama de F. E daqui, então, sai o seguinte. Então, sai que, eu posso escrever assim, que Laplace mais Neumann implica que φ de x, y, t é formalmente, porque não estou provando a convergência da série, mas ela tem cara de uma série que converge, vocês vão ver por quê. Formalmente, ela tem essa cara daqui. Então, se essa série convergir, e olha, tem boa cara de convergir, se o f fosse suave, se as derivadas fossem infinito, por exemplo, se as derivadas todas fizerem sentido, ó, que eu tenho um termo que está decaindo como fatorial de n, o y é menor do que 1, o beta é pequeno, não provamos, mas leva a jeito que formalmente tem uma boa cara. Então, isso aqui representa formalmente um potencial que satisfaz Laplace, é um potencial, e Neumann no fundo. O que fica faltando? Fronteira livre, que é a complicação. Então, faltam as condições de fronteira livre. Então, agora eu vou pular as contas sujas, né? Porque as contas sujas realmente é cegamente fazer contas, quer dizer, cegamente não, tem que prestar atenção para não fazer besteira, porque é fácil fazer besteira, mas não, precisa, né, não tem nada profundo, rodar a manivela. Então, a gente vai pegar agora essa expansão daqui, essa série de potências aqui,
e vou substituir nessas equações daqui, porque isso aqui já está ok, isso aqui já está ok. Só que é fundo plano. Tá? Então, olha só. Então, eu posso dizer o seguinte, para facilitar, eu posso dizer o seguinte, temos que... Eu vou escrever os primeiros termos da série. Já com as derivadas que eu vou precisar. Deixa eu agora fazer uma coisinha aqui, ó. Ó, chamar isso aqui de cruzinha, tá? E temos que cruzinha, que é a expansão. Avaliada na fronteira livre y igual a 1 mais alfa eta. Por isso que, ó, isso aqui é y ao quadrado, y ao quadrado. Tá claro? Então eu peguei essa série daqui. Olha aqui, o y n igual a 0 é y, é 1, aliás, ao quadrado e tal. Não é isso? Como é que tem aquele cara ali em y? Ah, porque eu derivei em y, e perdi uma potência. F de y, tá? Então, eu peguei os primeiros termos da série, tá? Eu posso escrever o rabo da série com 3 pontinhos, ou posso escrever ordem do primeiro termo. Tá? E como KdV, Boussinesq, é uma equação fracamente não linear, fracamente dispersiva, eu vou pegar esses termos, vou substituir na expansão e só vou guardar termos até a ordem alfa e até a ordem beta, porque é fracamente não linear, fracamente dispersivo. Tudo que for ordem mais alta, imaginando que beta e alfa são pequenos, são épsilons, eu vou truncar, vou jogar fora. Tá bom? E aí vocês vão ver, a gente tem tempo hoje, tal, a gente vai ver que eu tenho uma infinidade de possibilidades de equações que vão surgir. E por isso é bom, de vez em quando, né, ter maneiras de verificar a propriedade dessas equações, seja via análise funcional, seja via no computador, ou então, para todo mundo, antes de mais nada, via análise de Fourier da sua versão linearizada. A gente vai fazer isso, porque é fácil. Tá? Então, substituindo nas equações de fronteira livre, temos isso aqui, ó.
Ou seja, a gente substituiu ali. Isso aqui são os que a gente chama termos de ordem mais alta. Muitas vezes em textos em inglês aparece esse hot aqui. Vocês já viram isso? Não sei se vocês sabem o que isso quer dizer. Quer dizer em inglês, higher order terms. Então, muitas vezes vão ver uma expansão com hot no final, tá? É higher order terms, termos de ordem mais alta. Tá? Então, vocês vão ver igual a hot. É isso. Tá? E são os termos que a gente vai jogar fora. São os termos que a gente vai... Que aí, sim, ó, isso aqui, tá vendo? Isso aqui é a nossa análise assintótica, de certa maneira, dos operadores, do operador diferencial. Eu não estou vendo a solução ainda. E eu estou tentando fazer de uma forma educada como é que eu jogo fora termos do meu operador diferencial. Como é que eu trunco o operador diferencial. Veja aqui uma coisa, eu tenho que voltar para cá para o começo. Veja aqui uma coisinha que aqui, se eu quiser fazer o limite lá, beta igual a zero, vai ser fácil. Mas olha aqui, se eu quisesse tomar o limite beta igual a zero para achar as equações de águas rasas aqui, eu estou fazendo um limite singular que dá lixo. Porque, olha só, se eu fizer beta igual a zero aqui, o meu laplaciano vai ficar altamente desequilibrado entre essas duas variáveis. Aí tem beta aqui, o que eu faço com esse beta aqui, esse beta aqui? Mas quando a gente vai daquela maneira ali, para beta pequeno e para zero, não tem problema. Simplesmente essa complicação desarma para a gente. E agora, olha só, deixa eu pegar aqui o giz e colorir, porque é importante chamar a atenção disso. Tá? Então, olha só, eu ainda tenho termos não lineares, olha aqui. Tá? Olha o termo não linear. Aqui está meu termo dispersivo, a gente já vai analisar isso. Essa equação não está de uma maneira que a gente gosta de trabalhar com ela, já vou dizer por quê. Mas aqui assim que eu jogar isso aqui fora e botar um zero aqui, assim que eu botar um zero, até aqui eu não fiz aproximação nenhuma. Correto? Supondo que a minha expansão, aquela ali, está válida, até aqui a gente não fez aproximação nenhuma. Mas quando eu apagar aqui e colocar 0 e 0, sim, aí eu trunquei o meu operador diferencial. Eu fiz uma aproximação. Tá? E aí, com essa aproximação, eu vou dizer que essa equação que está aqui à esquerda, esse sistema igual a zero, é um sistema fracamente não linear, fracamente dispersivo. Por que fracamente? Porque só tem o primeiro termo de correção da não linearidade. Só tem o primeiro termo de correção da dispersão. E não tem esse termo cruzado aqui, que são todos aqui são termos pelo menos quadráticos. Quadráticos e adiante. Certo? E depois, quando você vai fazer a análise da KDV e tal, muitas vezes você até esquece que tem esses alfa e esses epsilon aqui, porque agora você vai ter um EDP para analisar. Então, uma história que eu sempre conto, que eu sem querer uma vez quase ofendi uma pessoa aqui no IMPA, que se não me engano era ex-aluno do grupo de análise, que perguntou, que viu a dona Peste, a gente trabalha, aí eu falei, a gente trabalha em coisas parecidas, ele veio falar que trabalhava com KDV e tal. Aí eu falei, então você também trabalha com equações fracamente não lineares, fracamente dispersivas. E ele me olhou com uma cara triste, um pouco desapontado, e falou assim, por que fracamente? Como se essa palavra diminuísse e não diminui. O fracamente está aqui, mas tem uma não linearidade do tipo Burgers e tudo mais. Mas tá claro o sentido, né? Fracamente é o primeiro termo nessa expansão. Tá? Então, então daqui vem vou botar aqui para ficar claro, modelo fracamente não linear fracamente dispersivo. Depois a gente pode, em algum momento, pode ser alguma coisa ou para eu fazer ou para ler. Existem modelos que a gente pode tirar daqui que é fracamente não linear, mas completamente dispersivo.
Vocês vão entender isso mais adiante por quê. Tá? Ou seja, o sistema retém a relação de dispersão do modelo original. Esse aqui não, esse aqui já vai ter uma relação de dispersão que é aproximada. Tá? Isso vai fazer sentido mais adiante. Ok. Então, certo? Então, como nossa primeira aproximação, tá? Deixa eu economizar quadro negro. Então, a nossa primeira aproximação, eu apago isso aqui. Então, vamos botar assim, nosso primeiro modelo reduzido. Mas ele ainda é diferente do modelo Boussinesq clássico de 1800 mais algo, 1880, 90, alguma coisa, que foi quando Boussinesq fez. Então vamos tentar recuperar via essa equação adimensional uma versão adimensional do que o Boussinesq fez, que era dimensional, mas a mesma EDP. Tá? Então tá bom. Então, Boussinesq, né? Modelo clássico de Boussinesq, vou botar aqui que usou, vou escrever aqui letras garrafais grandes, porque é velocidade horizontal média. Ou seja, média ao longo da profundidade. Tá? E aí, deixa eu perguntar para vocês, olha, para a gente entender o que é esse F daqui, deixa eu perguntar para vocês assim. Vamos ver. Um gole d'água, enquanto vocês fazem. O que vocês podem dizer para mim quem é? Pode falar em português ou em espanhol, né? Mas assim, com a intuição física. Quem é, o que é, né? Porque não é uma pessoa, o que é f de x? Dica, olhem para a expansão aqui do φ. Olha para os primeiros termos do f, os primeiros termos do φ. Você vê que quando n é igual a zero, você não tem derivada e tal. Quem é esse f de x? Então, melhor do que pensar a pergunta, eu acho melhor do que pensar quem é o f de x, é melhor pensar quem é o... Isso aqui que eu quero... Né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? É isso que eu quero dizer. df dx. Quem é df dx? Velocidade. Bom começo, mas não é a resposta final, quer dizer. Talvez seja uma velocidade. O que é isso? Quer dizer, tira a derivada aqui em x, que você vai estar derivando esse cara ainda mais em x, certo? E aí olha para o termo, e aí claro, não dá para fazer tudo de cabeça, mas olha para o termo n igual a zero, vai ter o y elevado a zero, tá? E todos os outros termos são multiplicado em y. Então faz o seguinte, faz agora faz esse φ de x, então a pergunta é a seguinte, diga, já matou a charada? É a velocidade horizontal, e agora a pergunta, aonde? Vamos lá, nem vou responder, eu ia responder, mas está no caminho. A velocidade horizontal, aonde? É a velocidade horizontal. Mas na superfície, no meio, no fundo, aonde? No meio, com função potencial? Não. No fundo. E por que você está dizendo que é no fundo? Tá certo? A resposta final é essa.
É a velocidade horizontal no fundo, ou, em outras palavras, é a velocidade de escorregamento no fundo, já que em fluidos, quem aprende fluidos sabe que quem tem viscosidade geral não tem escorregamento, mas tudo bem, vocês não sabem fluidos, mas é a velocidade horizontal no fundo, com que o fluido vai escorregando no fundo. Mas por que a velocidade no fundo? Está correta, mas por que você falou isso? Pode até ser na intuição. Por quê? Pode dizer. Está falando. Está fazendo a expansão no fundo. E aí, se você avaliar, o que você precisa dizer, como é a expansão no fundo, se você avaliar em y igual a zero, você mata todos os termos menos o primeiro, que não depende de y, que é o df dx. Tá? E aí é isso. Então, é a velocidade no fundo. Então, a resposta é velocidade horizontal no fundo. Qual é a velocidade vertical no fundo? Zero. Cavalo branco de Napoleão, né? Qual é a cor? É condição de Neumann, é ou não é? A gente já disse. Tá? Então, beleza. Tá? Então, olha só. Então, esse modelo daqui, já a gente vai fazer isso. Tá? Ainda não, mas daqui a pouco a gente vai fazer isso. Isso aqui, ó, é tudo velocidade no fundo e suas derivadas. Então, na verdade, a gente pode chamar o f de xt, a gente pode chamar o f de xt quase como se fosse um potencial, que não é bem um potencial, quase que, entre aspas, o potencial reduzido. Né? Porque ele meio que só dá a velocidade horizontal, horizontal, mas então, ele não é bem um potencial porque você não tira o gradiente dele, potencial reduzido. E a gente não quer escrever o nosso sistema em função desse potencial. Então, o que a gente pode fazer é pegar essa equação daqui, essa última daqui, e em breve a gente vai fazer isso, e tomar a derivada dela em x. Se eu pegar essa equação daqui e tomar a derivada dela em x, aí vai ficar eta de x, f de xt, e aí mais um x, mais então eu substituo todos os f de x por um u horizontal e já começa a ficar com uma equação que já começa a me dizer, né, tem intuição física, mas não é ainda a equação de Boussinesq. Então vamos ver agora como é que a gente trabalha na direção de obter uma velocidade média. E a gente vai, e o que eu vou fazer agora se vocês pensarem, por que o André está fazendo isso? O que eu vou fazer agora é, de propósito, passos para cozinhar uma equação que no final fica com a cara que é que o Boussinesq achou. Certo? Porque eu poderia aqui, parar aqui, ou tomar derivada em x, e como vocês vão ver, eu posso começar a fazer umas macaquices em trocando derivadas em x por derivadas no tempo, usando justamente esses erros daqui. Vocês vão ver como é que eu faço isso. Ó, já dá para ver aqui uma coisinha. Quer ver, ó? Não, deixa eu falar isso depois, senão é muita informação para vocês agora. Melhor, a didática é melhor assim. Então, vamos lá. Então, seja o que eu acabei de falar para vocês, vou chamar de útil. Isso aqui. Então, quem é útil é a velocidade no fundo. Tá? E agora, seja útil isso aqui, agora. Seja também, ou considere também, considere a seguinte conta. Deixa eu escrever. Eu botei esse y maiúsculo só para, ele é variável, mas só para, não, ele é variável, mas não, a gente vai dizer que é a posição da superfície livre. Não fiz nada. Certo? Quer dizer, não fiz nada de novo.
peguei essa equação daqui só até aqui, certo? Isso aqui eu chamei a ordem beta ao quadrado, porque eu não vou precisar do beta ao quadrado, só preciso de beta. E estou avaliando, tá aqui, avaliei na superfície livre. Não fiz nada. Não fiz nada com respeito àquilo. Certo? Só troquei isso aqui por isso aqui, na verdade. Por quê? Porque agora eu quero usar esse y para eu integrar na vertical. Então vem agora a próxima coisa. Então agora, considere e considere também isso aqui. E também a média na vertical na forma a seguir. Tá bom? E que eu vou chamar essa média, vou apelidá-la de usão. Tá? E vamos ser específicos. Então, deixa eu tomar um pouquinho mais de cuidado. Usão de xt vai ser definido assim, a média. Tá? Em cada ponto x, eu pego a minha velocidade horizontal e integro ela do fundo até a superfície livre, que é variável, e divido pela altura da coluna d'água naquela região. Essa é a média sobre aquela coluna. Depois, em outro lugar onde a onda faz isso, é outra média, outra média, outra média, e isso me dá a velocidade média em cada ponto. Chamo isso da nova variável usão. Tá? E aí, colocando a série aqui, tá? Isso aqui é igual. Deixa eu escrever a resposta, vou fazer a conta. É igual a isso aqui. Tá? Que então a gente pode escrever isso aqui, ó. O que eu fiz, quando vocês fizerem a conta, vocês vão ver, nas notas tem esse passo, eu estou devendo mandar o xerox para vocês, que é quando eu fizer, eu vou ter os dois primeiros termos daqui, vai ser isso, aqui tem um termo aqui vai ter um termo que é 1 mais alfa eta daqui, mais alfa beta vem para cá, e eu fico com isso aqui. Tá bom? O que isso me dá? Isso já me dá uma coisa interessante. Isso me dá uma regra para permite trocarmos botar assim, de variável, de velocidade, vamos botar assim. Com essa expansão agora, eu vou agora trocar. Assim que eu trocar, mas eu já tenho uma relação, vai me permitir eu trocar velocidade no fundo por velocidade média. O que essa expansão diz é que a velocidade média, em primeira aproximação, é a velocidade no fundo, mais essa correção daqui. Tá? Então, não é difícil de ver. Daqui a gente tem que, olha, daqui a gente tem que util é igual a um usão mais ordem beta. Certo, pessoal? Util é igual a usão mais ordem beta.
E aí, com isso, eu consigo inverter e escrever o seguinte, que o tio é igual a Uzão xt mais beta sobre 6, Uzão xx xt mais ordem beta ao quadrado, alfa beta. Então, consegui inverter a relação, o que aconteceu? Trocou só o sinal. E agora, eu posso substituir isso aqui no sistema de EDPs. Para, em vez de trabalhar com a velocidade no fundo, eu vou trabalhar com a velocidade média, como fez Boussinesq, sem alterar a ordem da aproximação, do truncamento do meu operador diferencial. Certo? Tudo isso são macaquices, trocas simples, mas que se você não sabe muito o que está fazendo, você pode fazer besteira. E você vai ver que com esse tipo de ideia aqui, você pode mudar o sistema do tipo Boussinesq, que a gente vai chamar um sistema Boussinesq do tipo Boussinesq, que vai ser o clássico, ou tem outros melhores do que o clássicos, a gente vai aprender mais adiante por quê. Eu posso trocar esse sistema de infinitas maneiras. Algumas boas, outras ruins. A gente vai ver isso. E a primeira maneira de detectar besteiras é olhando para a versão linear do sistema, quer dizer, olhando em Fourier. A gente vai ver isso. Então, deixa eu ir lá para outro quadro, porque acabou aqui. Mas está fazendo sentido a história? O importante aqui é fazer sentido dessa história toda, que as contas vocês verificam facilmente no tempo de vocês. Na verdade, é truncamento de série de Taylor, mas o impacto é truncamento do operador diferencial que a gente está trocando a série de Taylor, truncando depois que coloca no sistema de EDPs. Então, o sistema agora vai ficar com o seguinte cara. Então, obtemos eta de t mais 1 mais alfa eta. Não, peraí, estou copiando errado. U mais beta sobre 6, UXX, x menos beta sobre 6, UXXX igual a 0. U mais beta sobre 6, XXX, tempo, mais eta x, mais alfa, aqui vários termos, não vou escrever agora, menos beta sobre 2, U, xxt igual a 0. Tá? Vão ainda aparecer uns alfa vezes beta, aqui ó, uns alfa vezes beta para limpar, e no final obtemos eta t 1 mais alfa eta u de x igual a 0, u de t mais eta x mais alfa u de x menos beta sobre 3 u xxt igual a 0. Tá, então, ó, esse termo aqui, ó, parece termo de burgers. Então, não é para ninguém se ofender quando eu falar fracamente não linear. É um burgers com um epsilon aqui na frente e o fracamente dispersivo, e a gente tem essa equação daqui. A gente ainda não para aqui, esse sistema já seria um sistema razoável. É muito interessante, não é minha especialidade, mas tem artigos que a gente vai ver. Posso ter inclusive do Jerry Bona, um pesquisador famoso na área de análise funcional desse tipo de sistemas,
até amigo do IMPA, vem aqui várias vezes, trabalha desde com o Rafael Iório e visita Felipe, que faz análise funcional desses sistemas, e as pequenas mudançazinhas que a gente faz de um para o outro, muitas vezes tem um impacto razoável no espaço de funções. Tá? Em propriedade, em alguns casos é menos difícil do que em outros de provar coisas. Tá? Você vê isso nos artigos do Gerban. Então, agora a gente vai fazer mais uma mudança típica do assunto, fácil, porque a equação que o Bussinesq escreveu ainda não tem essa cara daqui. Tá? Então, e a última, no final temos isso, vou botar aqui I com mais uma mudança, obtemos a versão adimensional do sistema Bussinesq clássico. Qual é a mudança? A mudança é a seguinte. É super simples, mas eu sei que se vocês nunca viram, vocês vão achar divertido, como eu achei divertido. A mudança é muito simples, que esse termo não é bem assim, então eu posso trocar derivadas da seguinte maneira. Olha o seguinte, eu posso escrever que eta de t é igual a menos u de x mais ordem alfa, concordam? Então, eu posso começar a brincar de tirar um cara de campo que nem um jogador e substituir por outro jogador dentro das regras da análise assintótica. E eu posso fazer essa substituição daqui. Tá? Que é a mesma coisa, enfim, como é que eu faço essa substituição? Da onde que eu tiro isso aqui? Da primeira equação. A primeira equação está me ensinando isso. Eta de t mais u de x mais é igual a ordem alfa. E aí, eu agora pego isso aqui, substituo isso aqui, né? E aí obtemos eta de t mais 1 mais alfa eta u de x igual a 0, u de t mais eta de x mais alfa u de x mais beta sobre 3 eta x tt igual a 0, que é, vou agora escrever aqui a equação de Bussinesq clássica. Aqui, ó. Dimensional tá? Então, Bussinesq obteve lá em anos 1800 essa equação daqui, fazendo média, jogando termos fora, saindo talvez provavelmente das equações do tipo Euler e não teoria do potencial, fazendo média chegou a isso aqui. Tem gravidade, é dimensional. Mas essa equação, ó, é essa daqui. Veja que quem vê essa equação daqui não tem como dizer que é fracamente não linear, fracamente dispersiva. Está corretíssima. Então essa aqui é um pouco mais educada para a gente, porque ensina que regime a gente está fracamente não linear, fracamente dispersiva. Olha aqui o termo tipo Burgers, mas é essa equação. Então, essa última troca aqui de variáveis foi só para colocar com uma cara da Bussinesq clássica. Mas essa aqui é um sistema Bussinesq. Eu nem me lembro de cabeça se isso aqui tem uma relação de dispersão boa ou não.
Não sei se a gente vai começar a fazer isso agora, vamos ver se eu vou ter tempo, talvez não. Tá? A gente faz na aula que vem. Talvez eu comece só um caso. Faço assim. Vamos ver, tem 10 minutinhos e é rápido. Mas essa equação daqui, ó, essa equação daqui tem uma relação de dispersão. Essa aqui tem uma outra relação de dispersão. E de curiosidade, vocês sabem do que eu estou falando? Que é se eu linearizá-la e fazer análise de Fourier. Né? E a gente vê no curso de métodos numéricos que tem a dispersão da equação e tem a dispersão numérica. O método numérico muitas vezes muda a dispersão e adiciona a dispersão numérica. De uma maneira, muitas vezes, de vez em quando até é ruim, outras vezes de forma inofensiva, desde que tenha um certo controle. Tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui, esse vai ser o último quadro que eu vou fazer. Vou tentar parar num ponto bom para voltar na próxima terça. Tá, e agora olha o seguinte. Vamos pegar regime não dispersivo, que é beta igual a zero. Né? É o regime águas rasas ou ondas longas. E aí eu tenho isso aqui, ó. Certo? O que vocês têm a comentar disso aí? Já passamos do meio do curso de EDPs, você já tem contribuições, já tem comentários a fazer. O que vocês veem de interessante isso aí? Quer dizer, na verdade, lembra, burgers é um começo para a resposta que ainda não está 100% correta, mas é um bom começo, porque burgers é uma equação escalar, isso aqui é um sistema, então eu colocaria em outras palavras. É uma equação de que tipo? Isso. Essa bola tem que vir mais rápido agora um pouquinho, na altura do jogo. É uma equação hiperbólica e que já está escrita na forma conservativa. Que a hiperbólica podia ficar um pouquinho assim, mas depois é só fazer... para ver que é hiperbólica é só botar na forma não conservativa e ver os autovalores, se são reais e vão ser. Mas a gente já falou substituições, então a equação de águas rasas, a equação hiperbólica, e já está na forma conservativa, daí ela é não dispersiva, como se desenvolver uma equação hiperbólica. A diferença dela para dispersiva é que a equação hiperbólica, todos os modos de Fourier viajam com a mesma velocidade, enquanto que na dispersiva, não. Cada modo de Fourier tem uma velocidade própria, e isso quer dizer que é dispersivo. Tá bom? Então está aqui, regime não dispersivo. Se a gente ainda fizer regime linear, bem, a gente já viu isso, né? Acho que não precisa falar nada, porque a gente já falou sobre isso. Então vocês veem, daquelas equações mães que estavam escritas aqui no começo da aula, se eu começar a tirar, simplificar todos os regimes, eu chego numa equação que a gente aprende na graduação, a equação da onda que tem solução da Lambert, blá, blá, blá. Ou a sua versão sistemas, as duas, se eu escrever isso aqui, não precisa nem escrever os eixos de propósito, vocês já sabem o que é isso. X e tempo tem características assim. Tá? Então, a gente vai depois aprender como tirar como tirar a KdV desse sistema bucinésico aqui.
Esse sistema daqui não tem características, ele é de ordem mais alta. Tá? Ele não tem característica, ele é de ordem mais alta. Mas a gente vai pegar algumas ideias, talvez na aula seguinte, eu acho, tá, que eu vou dizer o seguinte, da mesma maneira vocês aprenderam como é que dessas equações aqui eu posso dizer que eu posso colocar dados e dizer que eu só tenho ondas viajando para a direita, ou só tenho ondas viajando para a esquerda, ou tem uma solução mais geral com ondas viajando nas duas direções. Aqui, se eu pegar esse sistema e disser para o meu leitor, vou escrever um ansatz, de maneira que esse sistema daqui só tenha onda andando para a direita, eu consigo simplificar esse sistema na KDV. Ou seja, a KDV é parente próxima da Boussinesq, no sentido que a KDV é especializada para uma direção e a Boussinesq é para duas direções. Tá? A gente vai fazer esse exercício. O que mais? Parei. Não parei certinho, não. Tem mais folhas aqui. Não, o próximo exercício na aula que vem, então não vou parar aqui, porque não dá tempo. É justamente tirar a Boussinesq daqui. Tá? A gente vai ver. E depois, se vocês já quiserem, um exercício que vocês podem fazer, se vocês quiserem, é pegar todos esses sistemas Boussinesq aqui, ó, com dispersão. Então, olha só. E, por exemplo, comparar a relação de dispersão desses sistemas. Como é que você faz? Você diz que o eta é um E elevado a I kx menos ômega t e o Uzão é um B elevado a I kx menos ômega t. E aí você descobre qual é a sua relação de dispersão para cada um desses sistemas. É um exercício fácil de Fourier. Se vocês quiserem, você pode fazer até terça-feira e ver se tem uma diferença de ter essa derivada assim ou de ter essa derivada assim. E deve ter diferença, porque isso aqui dá k ao quadrado ômega e aqui dá ômega, aqui dá k ao quadrado ômega e aqui dá k ômega ao quadrado. Vai ter duas derivadas no tempo, vai cair duas vezes ômega aqui. Tá bom? Então vocês veem que como é que pequenas mudançazinhas no truncamento mudam o posicionamento das coisas. E vocês vão ver que uma coisa é verdade, que todas as relações de dispersão são aproximações da relação de dispersão que a gente não falou ainda, da relação de dispersão completa do problema, que é essa daqui. Essa é a relação de dispersão do problema adimensional da teoria do potencial linearizada. E todas as relações de dispersão disso aqui é uma aproximação dessa tangente hiperbólica de uma maneira diferente. Eu vou conversar sobre isso mais adiante também. Talvez na aula que vem eu acho que eu vou conversar sobre isso. Tá bom? Então tá. Parar aqui.